Aleluia! Graça e a paz do Senhor, mulher de Deus, mulher do secreto, aqui missionária Tami. Mais um podcast Mulheres do Secreto para te abençoar. É verdade. Você que chegou aí, você é mais do que vencedora, uma mulher de Deus, uma mulher extraordinária, uma mulher empoderada no céu. E se esse vídeo chegou para você, eu quero te dizer uma coisa: Deus tem um propósito. Então fica conosco até o fim, porque certamente o Senhor vai ministrar o teu coração com uma palavra vinda diretamente do céu. Amém, amada? Então já curte, né? Já manda para as amigas e em nome de Jesus vem partilhar dessa mesa que está assim sobrenatural. Eu já estou aqui com a minha convidada Michele. Mi, Olá. seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu sim, tá? Em receber esse convite com tanto apreço e Amém. por estar aqui disponível para ser usada pelo Senhor. Amém. Eu quero glorificar a Deus, né, pela oportunidade, porque falar de Jesus, falar das nossas experiências não são fáceis, mas sabemos que vai alcançar outras mulheres serão curadas, transformadas, restauradas. Então, eis-me aqui. Amém. Gente, a Mia, ela é empresária, tá? E ela desenvolve um trabalho hoje com mulheres, que é o método Mi, que é o Mulheres Imparáveis, né? E eu quero começar me te perguntando o que é o Mulheres Imparáveis e como foi que ele surgiu, né? Como surgiu esse trabalho com mulheres? Você tem quase 22 anos de ministério, né? De Sim, crente, sim. ainda não é missionária nem pastora, mas é uma mulher de Deus, uma mulher cheia Amém. do Espírito Santo, uma empresária, mas que entendeu o seu papel também como uma mulher de Deus, né? Mostrando mulher, né? Que a gente pode ser mãe, esposa, empresária, dona de casa e também ter um tempo para dedicar ao Senhor. Então fala pra gente o que é o Mi e como foi que ele surgiu. O Mulheres Imparáveis, né, surgiu justamente da minha sede em querer servir a Deus, né? Deus me entregou esse método quando eu estava prostrada, triste e buscando dele o que é que eu poderia fazer para levar o nome dele, como é que eu poderia me levantar para ajudar outras pessoas. E Deus me entregou, né? Deus disse para mim que ele me entregaria mulheres na qual eu iria potencializar o que elas teriam de melhor e levantar essas mulheres. Então, o método MI, né, que é o Mulheres Imparáveis, é justamente isso. É o levantar de mulheres nessa geração, né, na qual estamos cheias de traumas, de medo, acuadas. Então, Mulheres Imparáveis veio para potencializar o que temos de melhor na nossa vida. Que lindo, viu? Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Então surgiu de algo que você disse, né, que você tinha uma sede em servir a Deus. E durante a sua caminhada, Mia, a gente estava conversando um pouquinho, hoje a gente vai falar muito aqui sobre perdão, sobre traumas da caminhada, sobre resistências e também rejeições. Você compartilhou comigo, né, que você teve uma trajetória de algumas rejeições. E Sim. quando você identificou isso e você conseguiu sair dessa zona de rejeitada para alguém que ensina a mulheres a não serem, né, vítimas rejeitadas, mas serem protagonistas da sua história. Como foi esse transicionamento e o que foi, né, que você realmente passou, que fez com que você tivesse essa sede de servir a Deus, essa sede de ajudar outras mulheres para que elas também se tornassem imparáveis? Na verdade, falar de rejeição, né, já vem lá do meu passado, né? Eu sou adotada, né? A minha mãe me rejeitou, né? Ainda no ventre dela. E eu cresci sabendo, né, que eu era adotada, mas eu sempre tive o perdão para ela, a gente sempre teve contato. Mas chegou um momento da minha vida que essas rejeições começaram a me machucar, a me magoar muito. E eu fui buscar ajuda. Eu falei, não, eu não aceito ficar prostrada, ficar parada, né? Eu não aceito isso sobre a minha vida. E eu comecei a buscar ajuda, eu fui buscar ajudas psicológicas. E a minha psicóloga foi aprofundar da onde vêm as rejeições e a gente identificou que vem, né, da gravidez da minha mãe. E para que eu me levantasse, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar a minha mãe biológica, né? A perdoei, temos um relacionamento muito bom. E logo após ter identificado isso, eu comecei a buscar de Deus como eu poderia sair dali.
né? E quando você identificou isso, né? Foi uma vida inteira, né? Quem foi a Michelle na infância, na adolescência, na fase adulta, nesses 22 anos de ministério, né? O que foi que essa rejeição ainda no ventre causou de dano para a tua vida? E como que foi que você conseguiu identificar isso? Porque você estava falando aí, né, que observou isso durante um tempo, que essas rejeições vinham de uma raiz, que foi do ventre da sua mãe, mas eu percebi que teve alguns percalços no caminho que fez com Sim, que você parasse para ir lá na raiz. Né? Porque às sim, vezes a gente vê a árvore hoje, ela dá fruto, né? E a Bíblia diz que aquela que não dá fruto, né? O Senhor corta e lança fora. Então, que verdade. bom que sejamos árvores frutíferas. Mas às vezes as pessoas querem comer do fruto da árvore, mas elas não querem saber como é que está a raiz. Né? E Verdade. me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas e a raiz dessa árvore, né? Quem nutre? Ela está crescendo forte, ela tem uma raiz estável. Se vier o vento, ela vai ser derrubada. Então, como é que estava a sua raiz, né? Nesse, nesse período todo aí de resistência, de rejeições? Você percebeu isso em outras áreas da sua vida? Sim, né? O que me chamou a atenção para essa busca foi algumas rejeições, né, ministeriais que eu tive, aonde eu fui desdenhada, rejeitada, lançada fora de ministérios. E quando eu me encontrei nesse lugar, parada, sem poder servir a Deus, sem poder exercer nenhum tipo de ministério, sem poder fazer nada, simplesmente sentada num banco de igreja, eu comecei a me questionar diante de Deus. Senhor, eu, 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 eu sinto tanto desejo em te servir, eu sinto tanto desejo em falar do teu nome, eu sinto tanto desejo em ajudar pessoas, e eu me encontro hoje sentada, estagnada, sem exercer nenhum tipo de ministério, sem fazer nada para o Senhor, né? E eu comecei a me questionar. E aquilo começou a me ferir. E eu comecei a buscar. Eu não aceitava aquilo sobre a minha vida. Né? Pessoas se levantaram contra mim, falas, rótulos, né? Uma das coisas que mais me feriram nesse percurso foram muitos rótulos. Rótulos esses que não eram meus, que não são e não eram meus, mas que por muito tempo me perseguiram, porque todas as vezes que eu tentava avançar, eu lembrava do que alguém falou, do que alguém disse, de como alguém me colocou naquela cadeira. E todas as vezes que eu lembrava disso, eu recuava. Eu sou essa Michelle, eu sou essa pessoa. Até o dia que Deus disse para mim: você não é essa Michelle. O que eu tenho para você é maior, né? Você é uma voz influente para minha vida. Aleluia. E foi quando eu comecei a desenvolver um trabalho de lives no Instagram, no meu Instagram pessoal, onde eu comecei a desenvolver algumas lives, onde mulheres foram curadas, crianças foram curadas, tive muitos Aleluia. testemunhos. E ali Deus falava comigo a cada dia: continua, continua, é só o começo, continua. Continuei tendo investida, continuei pessoas tentando puxar o meu tapete, continuei ouvindo muitas picuinhas e prosseguindo, né? Fazendo umas livezinhas de 40 minutos no Instagram, as lives foram crescendo. E foi quando Deus me chamou para liderar o método MI, né? Para que eu buscasse ajudar mulheres nessas condições. Porque quando você está ali sentada, ferida, prostrada, rejeitada, você esquece quem você é. Você esquece do seu potencial. Você esquece da preciosidade que você é diante de Deus, né? Então, foi através dessas rejeições que eu busquei ajuda, porque eu não suportava mais me encontrar naquela situação, sem poder ajudar o outro, sem poder exercer, sem poder falar de Jesus, porque eu não me sentia capaz, né? Então, tudo isso fez com que eu me levantasse, que eu buscasse ajuda realmente, né? Eu tive um apoio muito grande do meu esposo nesse processo. Eu tive uma ajuda muito grande da minha psicóloga, tive uma ajuda muito grande do meu pastor, né, em memória. Ele me ajudou muito, então, para mim foi um divisor de águas quando eu consegui entender quem era a Michelle rejeitada e quem é a Michelle imparável de hoje, né? Aleluia. Então, E mesmo nesse cenário de rejeição, de resistências, né?
de coisas que você viveu na sua infância, que influenciou uma vida inteira, né? A gente entende que aquilo que que a nossa criança vivenciou, né? Acaba que uma programação cerebral, ela é constituída e a gente acaba construindo memórias e memórias de rejeição. Todo rejeitado é viciado em ser rejeitado. Então, aonde ele chegar, ele vai dar um jeito das pessoas rejeitarem. E essa cura só vem quando cai a ficha, quando você entende, não, peraí, deixa eu ver onde é que está aqui a raiz desse problema. Mas eu percebi que mesmo dentro desses traumas de rejeições ministeriais ou rejeições de quem realmente você é em Deus, você conseguiu ter um sucesso empresarial. Como foi essa contrapartida, né? Você se jogava mais aí, se lançava mais no profissional quando não conseguia um êxito ministerial? Na verdade, eu sou técnica de enfermagem, né? Não exerço hoje, cheguei a começar a enfermagem. E nesse trajeto todo, Deus nos abençoou com a Bahia Ferragem, né? Sim. Deus entregou para mim, para o meu esposo, essa empresa. Meu esposo desenvolveu essa empresa lá em Salvador. Eu tive o meu filho, né, mais velho, e não consegui voltar a trabalhar na área de saúde. E aí meu esposo falou assim, ó, coloca lá dentro do teu carro essas ferragens e vai tentar vender aí. Como eu sempre fui comunicativa, eu nunca tive nada, nenhum traço de vergonha, eu sempre fui para frente. Então, coloquei as ferragens no carro e saí vendendo. Então, faz parte do que você diz, né? E realmente, eu meio que eu fiquei morta espiritualmente e eu me lancei realmente na minha empresa, né? E consegui um êxito. Nós saímos de um metro quadrado de 200 metros para uma loja hoje em uma das maiores avenidas da cidade, né? Somos referência no nosso ramo e dentro do meu ramo eu não senti nenhuma raiz de rejeição. Pelo contrário, né? Eu tive abraço, eu tive apoio. Então, na área ministerial, eu não tinha abraço, eu não tinha apoio. Então, eu me sentia solta. E na área empresarial eu tive abraço, eu tive apoio. Então eu busquei, eu estudei, eu fui, né, destrinchar o ramo do vidro para tentar ajudar o meu esposo e crescer a nossa empresa. Então, com isso nós conseguimos, né, alavancar o nome da nossa empresa e, consequentemente, a minha posição profissional. Entendo. Perfeito. Mas sempre faltava algo, né? Porque quem tem um chamado, você, mulher que está aí nos assistindo, né? Quem tem um chamado, o coração clama por ele. É algo que dinheiro não pode comprar. É algo que ninguém pode pagar. É algo que você se sente realizada em realizar, né? Verdade. Quando a gente sabe que tem um chamado, quando a gente não receberia nada em troca por aquilo que a gente está fazendo. Esse é o chamado, para mim, é o verdadeiro chamado. Porque Jesus, quando ele se deu para ser assim o nosso discipulador, aquele que vem para ensinar, aquele que vem para resolver o pecado da humanidade, para levar sobre si as nossas dores, cara, ele não pediu nada em troca. Ele só falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, também foi rejeitado, né? Verdade. Então, a Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, todo mundo que recebeu, desfrutou. E um dia eu estava Verdade. meditando-me sobre essa palavra, e o Espírito Santo falou assim comigo: filha, sabe por que Jesus não foi usado em Nazaré? Aí eu disse assim: sim, pai, porque é a cidade de Natal e profeta de casa não tem honra, né? Geralmente, profeta de casa não tem honra. E Verdade. aí o Senhor disse para mim assim: porque onde não respeitam aquilo que você carrega, da parte de Deus você não pode fazer muita coisa. Onde não respeitam aquilo que você carrega, da parte de Deus você não pode realizar muita coisa. Por quê? Porque para que haja a realização precisa ter fé. E a fé vem por ouvir, crer e respeitar aquilo que está sendo dito. Então, Nazaré perdeu uma visitação extraordinária porque simplesmente não conseguiu reconhecer que ali não era o filho de Maria e José, era o filho de Deus. Verdade. Isso é tremendo, né? E é triste também, porque às vezes no nosso meio a gente percebe alguns casos de pessoas que acabam não conseguindo ver no outro aquilo que ele carrega, aquilo que ela carrega.
E isso é bem complicado, porque vai deixar de receber aquilo que essa pessoa da parte de Deus carrega, mas lá na frente tem uma Cafarnaum, né? Esperando abertamente, né, para Exato. receber aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E como foi essa trajetória de você sair desse contexto e ir para um contexto de uma mulher imparável, uma mulher bem resolvida, uma mulher curada? Eu acredito que teve que ter muito perdão no meio da caminhada, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre alguns personagens bíblicos que passaram por isso também, Sim. que é natural da chamada, principalmente quando você tem uma chamada forte, né? O diabo, ele tenta usar pessoas, circunstâncias, coisas que você viveu na sua infância para te paralisar. É verdade. E como foi isso? Tem uma frase que eu gosto muito, eu até anotei para trazer, que é: a mulher ferida não consegue ser feliz, né? Como você disse aí, quando você está ferida, você não consegue ser feliz. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa boa, os seus filhos podem estar com saúde, o seu esposo pode ser uma bênção. Se você está ferida, você não consegue ser feliz. Você precisa se curar, você precisa perdoar para que você venha ser verdadeiramente feliz. E essa era uma das minhas questões. Eu quero ser feliz, verdadeiramente. Eu não quero vestir uma capa e aparecer aqui no podcast fingindo que eu sou feliz, não. Eu quero ser feliz. E foi dessa busca de querer ser feliz que eu fui buscar a raiz de tudo e descobri, tem que ter o perdão, né? A gente tem que perdoar, a gente tem que voltar lá atrás, sair solicitando alguns perdões, mesmo que você não tenha culpa, você tem que pedir o perdão, né? E você tem que também, Tami, o que me chama mais atenção em tudo isso é que a gente tem que se perdoar. Porque nessa caminhada a gente também se culpa muito pelo que o outro fez, pelo que o outro disse. A gente a todo tempo a gente busca uma validação. Para quê? E por que essa validação, né? Então, quando você olha para a história de Jesus, Jesus estava ali sendo crucificado. Quantas pessoas desdenharam dele? Quantas pessoas apedrejaram ele? Né? Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O que é que você está fazendo aí? Né? Exatamente. Imagina. E Jesus, quando ele jogou pedra, ele se levantou contra alguém? Não. E por que com a gente é assim, né? Quando alguém nos fere, a nossa primeira arma é ferir alguém. Então, quando você está ferida, você quer ferir outras pessoas. E eu era desse jeito. Quando eu estava ferida, eu queria ferir outras mulheres, outras pessoas, para tentar me sobressair desse sofrimento. Até que eu descobri que eu precisava me perdoar para conseguir zerar a minha história e começar do zero. E foi aí que eu, né, me perdoei, me permiti, na verdade, acreditar em mim, no meu potencial, em quem eu sou, sem olhar para o lado nem para o outro. E foi através de várias ajudas, né, principalmente da minha psicóloga, que eu compreendi que o meu potencial não está no outro, está dentro de mim. Então eu posso ser o que eu desejar, né? E é o que eu trabalho lá no Mulheres Imparáveis, né? A gente tem que potencializar o que a gente tem de melhor, né? Que é a nossa fé, a nossa autoestima, o nosso amor próprio. A gente precisa potencializar isso para que quando as rejeições venham, elas não vão parar. É importante a gente ressaltar isso, que as rejeições elas não vão cessar. Elas vão estar sempre surgindo, né? Pessoas vão ser usadas para tentar todo o tempo nos lembrar do nosso passado, quem nós éramos, mas nós temos que lembrar quem é Michele hoje. Qual é o teu potencial, Michele? Cadê a autoestima, o amor próprio, né? Então, é mais ou menos por aí que surgiu essa nova Michele, né? Essa Michele imparável mesmo. Aleluia. E lá a gente vê 1 Reis 17, né? Versículo Sim. 28, uma situação muito parecida, né? E quando a gente sabe quem a gente é, ainda que venham os espíritos que tentam nos paralisar, ou as rejeições, ou os traumas, eles não conseguem, né? E quando Davi vai levar comida, né? Jessé manda Davi levar comida para os seus irmãos, e Davi chega a deixar lá um saquinho de queijo, né? A Bíblia fala que ele vai levar algo para os seus irmãos comerem. E isso mexe muito comigo, porque ele já tinha sido ungido rei,
Ele já sabia o que Deus tinha chamado ele para ser, mas ele ainda continuava cuidando das ovelhas do pai no pasto, né? Fazendo o que era proposto para que ele fizesse naquele tempo. Então ele respeitou o tempo, ele respeitou a promessa que não estava na hora dela se cumprir. Ele entendeu quem ele é. Não, no momento eu sou pastor, mas tem uma promessa de rei lá na frente. A coroa é minha, ou seja, eu já carrego a nobreza do meu pai. Eu já carrego a nobreza de Deus em mim. Então, quando Davi escreve esses salmos lindos que a gente tem, né? Eu creio que ele estava no secreto. Ele estava ali cuidando das ovelhas e dizendo assim: Senhor, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, né? E de repente vem Samuel de lá para cá com o óleo. Davi, cheguei para ungir a sua cabeça. Então, assim, o Senhor, ele prepara todas as coisas e há um tempo determinado. Mas quando Davi chega para levar essa comida, Eliabe quer pará-lo, né? Seu irmão, alguém que estava dentro da sua casa, alguém que deveria dizer assim: vem cá, irmão, vamos junto, vamos avançar junto, né? Mas a verdade é que ele dá uma palavra de confronto. Não, o que é que você está fazendo aqui? Ou seja, esse lugar não é para você. Isso aqui não é para você. Você é pequeno demais para exercer essa função. Você não pode, você não consegue, você é o menor da casa, você não é soldado, né? E Davi, talvez se fosse uma você, uma dessas mulheres que estão nos assistindo, talvez tivesse dito: poxa, eu não sou mesmo, deixa eu voltar. Né? Deixa eu voltar aqui para o meu lugar que Deus mandou eu ficar, porque se eu tenho uma palavra, se Deus falou que vai me levantar, se eu vou ser o novo rei de Israel, Deus vai mandar me chamar lá no pasto. Sabe? A gente recua e a gente coloca toda a responsabilidade em Deus. Mas Davi não recuou. Davi falou assim: ei, eu quero saber o que ganha quem matar Golias. Eu quero saber da minha recompensa. Eu quero saber que essa aqui é a ponte que vai fazer o meu ministério dar uma virada, né? O trampolim que vai me colocar no outro nível que Deus já preparou. Mas eu tenho que fazer alguma coisa também para chegar lá, né? E ele não recua. Ele não recua. Isso é tremendo, porque ele foi muito forte. É um exemplo, né? E às vezes essa mulher que está nos assistindo aí, você, mulher, você sabe, você já recuou por causa de uma palavra, né? Você já recuou por causa de um olhar. Você já recuou porque às vezes aquela amiga que você achava que era amiga não era tão amiga assim. E aí você pega uma situação que você fala assim: nossa, querem me matar, né? Querem me matar, eu vou morrer, Jesus. Mas a grande chave, a grande e interessante chave do ministério é fazer como Jesus fez. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente se perdoa, quando a gente perdoa o outro e a gente decide caminhar, continuar caminhando, o alvo é: qual é a minha recompensa? O alvo é: o que eu vou ganhar se eu matar Golias? Isso não te para. Quando você tem um alvo, você não se deixa ser paralisado. Você concorda, mim? Concordo. E o que foi esse alvo em Deus, assim, que fez com que você saísse desse cenário e fosse para um cenário diferente? Você teve um alvo, teve um foco em Deus, teve alguma experiência que te marcou no secreto durante esse tempo? Algo que Deus falou com você, algo que foi manifestar, assim, do sobrenatural no natural, que te fez romper? O que me fez, assim, ter um start que era isso, que era ali que Deus queria me usar, que era me conectar com essas mulheres com as mesmas dores que as minhas. Eu levantei algumas mulheres para ir para um projeto ano passado, e quando eu olhei para o lado, eu tinha 135 mulheres conectadas a mim. E aí, uma amiga missionária usada por Deus, né? Eu brinco com ela que ela é minha intercessora. Ela disse para mim: isso aí é só o começo de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E na hora, assim, me deu um start. Eu peguei a foto, olhava eu na frente, mais de 135 mulheres. Eu falava: meu Deus, eu conectei essas mulheres todas. E assim Deus fez, né? E na história de Davi também tem algo que me chamou muita atenção. Eu até cheguei a notar que quando ele estava confuso em meio a toda essa rejeição, ele se conectou com pessoas com as mesmas situações que ele, né? A palavra de Deus fala que ele se refugiou na caverna de Adulão
E quando ele estava lá, ele foi conectado com pessoas com as mesmas dores que ele, com os mesmos medos, com os mesmos traumas, com os Sim. mesmos questionamentos. Já fugindo de Saul, né? Já naquela. E isso, quando ele tenta se refugiar para ele entender o que está acontecendo, Sim, Deus vai lá e conecta ele com pessoas com as mesmas dores que ele, com os mesmos traumas, para que ele ali se levante para ajudar aquelas pessoas. Porque o sua que luz. aconteceu comigo foi isso. Quando eu entendi quem eu era, eu falei: não, eu não posso sozinha ficar, guardar essa raiz de evolução sozinha, não. Se a minha raiz foi curada, se eu conseguir sair dessa caverna, eu também posso ajudar outras mulheres. Eu também posso ensinar para elas como que elas saem desse lugar de dor, de rejeição, de trauma, né? Quantas mulheres estão aqui nos ouvindo que estão em cima de uma cama, tomando mais de um ou dois remédios para dormir, por conta de uma palavra que ela engoliu, por conta de um não que ela recebeu, por conta de um olhar que ela teve. Quase que eu estaria nessa posição, né? Eu cheguei a um tempo que eu me perguntei, eu falei assim, eu não vou conseguir sair, Senhor. Senhor, eu preciso realmente do teu socorro. E existe, né, maneiras de nos levantar. E o Mulheres Imparáveis, ele vem com essa proposta de levantar outras mulheres. Ele é totalmente voluntário. E a minha intenção hoje é levantar outras mulheres, é tentar ajudar, é tentar mostrar como que eu consegui sair desse lugar de dor, de medo, de rejeição, né? E me tornar essa mulher hoje forte, feliz e aberta, né? Sempre ao novo. Aleluia. Você Glória a lida no Deus. seu projeto com muitas mulheres adotadas, né? Mulheres que vieram dessa mesma situação, ou são mulheres que ainda não conhecem Jesus, que têm esses traumas e que vêm ali para serem tratadas, fazerem a sua aliança com o Senhor, ou são mulheres que já estão vivendo o ministério, mas têm essa dificuldade de romper, né, por causa de situações Sim. que marcaram a vida delas. E você trabalha assim com uma equipe de profissional, tem psicólogos ou somente base na palavra, né? Você tem uma equipe, como é que funciona a logística do seu trabalho hoje? Olha só, Deus tem me conectado com mulheres feridas em todas as áreas, né? Eu tenho mulheres que foram feridas ministerialmente, né? Dentro do casamento, é, em todas as áreas, né? A nossa base principal é a palavra de Deus, né? Hoje a equipe do MI ela é muito pequena, ela é muito seleta. Eu sempre eu falo para o Senhor que Ele levante mulheres que realmente estejam dispostas a servir sem receber nada em troca, né? Então hoje Deus tem me conectado com mulheres de ambas situações, mas as que me chamam mais atenção são mulheres que estão dentro da igreja, sentadas, feridas por conta de uma palavra de um líder, de um irmão em Cristo, né, que estão ali feridas, que não conseguem avançar, que estão estagnadas, porque não conseguem se levantar por conta de uma palavra que ouviu. Então Deus ele realmente tem me conectado com mulheres aonde eu sofri, aonde eu tive dores. Eu abri uma caixinha no Instagram recentemente, aonde Deus me entregou algumas meninas que foram adotadas e que sofrem até hoje porque não conseguiram perdoar a sua mãe biológica, né? E no dia que eu abri a caixinha, eu nunca imaginei receber uma pergunta dessa. Mas eu nunca tratei desse assunto, eu nunca falei. Não que eu não tivesse, que eu tivesse algum tipo de medo, não. Mas eu nunca tive a oportunidade de falar. E na caixinha a menina me perguntou, né? Como perdoar a mãe biológica? Né? Como que eu consegui perdoar? E hoje eu tenho uma relação muito bonita com a minha mãe biológica, né? Os meus filhos têm uma relação bacana com ela, o meu esposo, né? A chama de sogra, os meus filhos de avó. Hoje eu entendo que no passado ela não teve condições emocionais, financeiras para me conduzir, né? E ela me entregou para uma família maravilhosa, na qual me apoiou e me fez me tornar quem eu sou hoje. Então, eu perdoei a minha mãe desde quando eu entendi toda essa situação. E depois que eu abri essa caixinha, vieram várias pessoas me dizer que não conseguia perdoar, outras que não conhecem a mãe, que não conhecem o pai, e que por isso ela tem raiva, ela tem dor.
e a gente começa a tratar dessa mulher, começa a mostrar para ela que ela precisa, mesmo sem conhecer a mãe e o pai, ela precisa no mundo espiritual liberar esse perdão para que ela consiga ser feliz, para que ela consiga ajudar outras mulheres, né? E Deus tem me conduzido nesse caminho aí, realmente de experiências vividas, né? Deus tem me entregado mulheres em situações na qual eu, Michele, já passei e posso hoje orientar, instruir, né? E tentar levantar essa mulher e, como eu te falei no início, potencializar o que ela tem de melhor, né? Que é a presença de Deus na vida dela, que é a fé dela. Então, hoje, esse é o meu principal papel, né? É levantar essas mulheres para que elas possam levantar outras mulheres. Aleluia. E eu vou abrir um parêntese aqui, né, para falar sobre essa questão do perdão. A Mia, ela tá falando de perdão, a gente está aqui falando, né, de situações que acontecem, né, normal, rotina, né, onde tem pessoas, tem situações, às vezes vai acontecer situações desconfortáveis, né, às vezes vai acontecer alguma situação que não está no controle, ou seja, não estava no seu controle ser adotada, né, mas a tua mãe precisou fazer isso, então, assim, ela teve os motivos dela. Então, o que é que cabe a nós hoje? Perdoar, né? Resolver, se abrir para que o Espírito Santo possa curar. E quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse tomando um copo de veneno e esperando que o outro morra. A gente bebe o veneno e fala, não, ele vai morrer, ele está errado, ela está errada, vai morrer. Mas você que está tomando veneno. Então, quando você perdoa, você está deixando tudo kit, você está deixando as coisas limpas para que o Senhor possa trabalhar. E eu creio muito, assim, em quem Deus seleciona para esse tempo. Eu estava falando com o Senhor esses dias, eu estava dizendo, Deus, as pessoas que o Senhor vai levantar nos próximos anos, as mulheres, os homens, né? As pessoas em Deus que o Senhor vai levantar nos próximos anos são aqueles que estão sendo muito amassados agora. Concorda? Porque geralmente o Senhor, ele molda o vaso, né? Ele molda o vaso, ele refaz o vaso, ele ajusta o vaso e depois ele começa a encher. E quando ele começa a encher, vem o transbordo. E o transbordo alimenta outros. O transbordo alimenta quem está perto, mas também chega um momento que vai chegar em quem está mais distante, porque a água, né, flui naturalmente. Então, isso eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. E eu trazendo agora para a mesa, Gênesis 37, que vai falar de José, né? Sim. José também teve que perdoar os seus irmãos. E eu tenho certeza que não foi fácil, até porque eles venderam José como escravo, eles tiveram inveja do que Deus tinha colocado na mão de José, mas o Espírito Santo de Deus tinha um plano, né? Talvez o seu pai, ele dissesse assim, não, José, você vai ser meu sucessor, você vai ser mais um aqui dos meus filhos, você vai ser um filho de honra, você vai ser alguém. Jacó tinha um plano para José, mas Deus tinha um plano muito mais excelente. Então, talvez a gente precise olhar, às vezes, as coisas com o olhar de Cristo e dizer assim, pai, o Senhor tinha um plano mais excelente. Então, era necessário o poço, era necessário as invejas, eram necessárias as rejeições, eram necessárias cada detalhe da nossa trajetória, vai formar quem nós somos hoje. E talvez essa mulher forte, essa mulher bem resolvida, né, que você é hoje, não tivesse sido formada se você não tivesse passado por essas circunstâncias. Então, o que me pega, assim, na palavra, eu vou abrir aqui em Gênesis 37, né, o que me deixa muito, muito convicta de que por isso Deus o escolheu, é porque no capítulo 37, versículo 18, diz assim, eles o viram de longe, e antes que chegasse onde ele estava, planejavam uma conspiração para matá-lo. E aí eu fiquei meditando nessa palavra, eu prego muito sobre essa palavra, né? O Senhor já falou comigo muita coisa sobre essa palavra. E esses dias o Senhor estava trazendo a memória, né? E eu dizendo assim, Deus, não é nem sobre aquele que o Senhor vai usar, é sobre o coração do irmão que tem capacidade de alimentar até os que lhe feriram. Porque Deus não vai levantar alguém que não diga assim para o que feriu. Toma aqui um pouquinho de pão. Eu tenho pão. Você pode comer na minha mesa. Né? Eu tenho o que você desfrute. Independente. Não, mas eu te rejeitei. Não, mas eu te vendi. Não, mas eu não acreditei no que Deus tinha para você. Não, mas eu desdenhei dos seus sonhos. Não, mas eu falei que eu ia te matar. Você está entendendo, José?
José, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe por quê? Deus tinha um plano maior. Vocês foram coadjuvantes da história, do filme. Vocês só fizeram parte de um plano maior de Deus para a minha vida. Sim. E sabe o que é que acontece? É por isso que Deus escolheu ele. Porque não é sobre quem vai ser rejeitado na mesa, é sobre quem tem coragem de alimentar quem rejeitou. E não é todo mundo que tem esse coração. Né? Achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Né? Alguém que teve coragem de dizer assim, não, eu vou alimentar. A gente vê naquele momento ali que invadem Ziclag, que Davi vai atrás e Davi alimenta o inimigo. Sim. Davi alimenta o inimigo e o inimigo acaba deixando ali um caminho aberto para que Davi recuperasse suas esposas, as esposas dos seus soldados, enfim, trouxesse tudo de volta, suas crianças, né? E resolvesse aquela guerra. Então, a chave para você resolver uma guerra de rejeição, uma guerra de roubo, uma guerra de trauma, uma guerra de estar tomando territórios até que são seus, Deus te deu, mas o inimigo está tomando esses territórios, é você ter capacidade de alimentar quem te feriu. Você teve essa oportunidade? Hoje eu posso te dizer que sim, né? Eu já me peguei em situações com pessoas que me feriu, né? Que não acreditava no meu potencial e que precisou realmente dizer, não, Deus fez, né? Deus está fazendo. E eu quero aproveitar esse momento para trazer assim, uma reflexão de algo. Eu estava ouvindo um podcast recente de Tiago Brunet, no qual ele conta que o sonho dele era viajar pela Europa. E ele conseguiu, juntou dinheiro com a esposa, comprou uma passagem e está lá. Quando ele se levanta, né? Quem já viajou para internacionalmente sabe que o avião ele é dividido realmente na parte executiva e na parte comercial. E quando ele levanta para ir ao banheiro, ele sai um rapaz da cortina, olha para ele e fala assim: "Você aqui?" E pergunta para ele: "O que você está fazendo aqui?" Aí ele: "Eu vou viajar, vou para a Europa." Aí ele: "Não, eu falo aqui na área comercial." Então, esse rapaz ele queria rejeitar ele, né? Poxa, você aqui, né? E tá. Só que ele não sabia que existia a parte executiva. Ele estava começando a viajar, ele estava começando. Então, aí ele foi para a viagem, curtiu com a esposa, ele voltou e falou: "Não, eu vou conseguir viajar de executiva. Não, eu vou conseguir." E ele conta que quando ele está na executiva, 1 ano, 2 anos depois que ele está na executiva, lá sentado com a esposa, né, sendo servido e tal, aí passa o piloto do avião por ele, olha para ele e fala bem assim: "Tá aí, hein? Agora eu tô na primeira classe, eu vou pilotar o avião." Então, qual é a reflexão que ele traz para a gente? Independente de onde você esteja, independente do degrau que você esteja, sempre vai ter alguém querendo te rejeitar. Sempre vai ter alguém querendo puxar o teu tapete. Mas como você se posiciona é que aí está o segredo, né? Como que a gente se posiciona após as rejeições, né? Eu anotei aqui também que algo interessante, quando nós somos assaltados, para poder a gente tirar essa raiva do ladrão, a gente vai lá e assalta outra pessoa? Não, a gente não assalta outra pessoa. Então, por que que muitas vezes a gente é ferido e a gente quer ferir, a gente é rejeitado e a gente quer rejeitar? Né? Então, aí que entra o perdoar de verdade. Aí que entra José, como você estava falando, traz para a gente essa aula, né? Eu anotei aqui, ele foi rejeitado dentro de casa. Muitas vezes nós somos rejeitados dentro de casa, dentro do ventre da nossa mãe. Dói, dói. Para uns dói mais, para outros dói menos, mas o que vai diferenciar um do outro é como você perdoa. E como você perdoa, quando você perdoa, Deus te coloca em lugares que essas pessoas vão ter que realmente te aplaudir. Essas pessoas vão ter que realmente reconhecer o que Deus fez na sua vida. Por mais difícil que seja, elas vão ter que reconhecer. Deus a colocou ali. Deus a levantou. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz e que Ele fez na minha vida até aqui. E eu brinquei esses dias lá no Instagram falando: gente, eu sou prova viva da rejeição. Eu vou começar uma série de lives lá no Método MI e a gente vai falar sobre como vencer o medo da rejeição. Porque todo mundo tem medo da rejeição. Tem pessoas que estão estagnadas porque foi rejeitada, que não se levanta. Eu peguei uma menina recentemente na caixinha, colocou para mim que ela foi rejeitada
por uma pessoa da família dela e que ela não consegue hoje olhar para essa pessoa. Ela precisa liberar o perdão, ela precisa ser feliz, ela precisa disso. Para ela realmente dar um passo a mais, ela subir um degrau na vida dela. Não adianta ela ficar se martirizando por aquilo que aconteceu, né? Porque, como eu acabei de contar essa história, onde você esteja, em que degrau você esteja, vai ter sempre alguém para lhe rejeitar, vai ter sempre alguém para tentar puxar o seu tapete, mas o seu posicionamento vai te colocar em lugares altos. É tremendo, né? Você estava falando aí, passando algumas coisas aqui na minha cabeça, tanto para complementar como para te perguntar também. Quando alguém te procura e traz essa ideia de eu fui rejeitada dentro de casa, né? O que marcou mais a vida dessa pessoa? O medo por essa rejeição, porque na verdade as pessoas não têm medo de falar. Às vezes dizem que o maior medo é o medo da morte e depois o de falar em público, né? Sim. Então, na verdade, as pessoas não têm medo de falar, elas têm medo de falhar, de alguém rir delas, de se expor, de contar uma história e as pessoas dizem, poxa, você não é tão boa. Porque quando você tá calado, vamos dizer assim, alguém desprovido de inteligência passa por inteligente, tá quietinho. Mas quando você abre a boca, aí você realmente mostra se realmente você tem uma essência ou se é só uma capa. Exatamente. Então, as pessoas têm medo de falhar, né? De serem desdenhadas. Qual é o parâmetro dessa pessoa? A rejeição veio por conta de um medo? A rejeição veio por que tipo de porta aberta? Como você identifica isso, né? E qual é a sua orientação para essa pessoa? Você coloca no método MI, trata dessa pessoa lá juntamente com os psicólogos que te auxiliam, né? Com base na palavra. Ou você traz primeiro uma triagem? Como é que é feito isso? Porque eu quero saber se o medo ele é um potencializador da rejeição. Nesses casos dessas mulheres que te procuram. Uhum. Você entende? Entendi. Sem sombra de dúvidas, o que elas mais têm realmente é o medo do que você disse, do falhar. O que é que eu vou fazer após essa rejeição? Como eu vou me comportar após essa rejeição, né? E muitas vezes essas rejeições, elas traz traumas antigos. Não é só aquela rejeição do momento. Você é rejeitado, mas só que ali te traz estalos do passado. Busca traumas que você teve no passado. Então você começa a ter medo, medo de agir. Não é fácil, né? Para eu estar aqui hoje, eu orei, eu consagrei, mas ainda assim o inimigo quis colocar em mim medo. Medo do que as pessoas vão pensar quando assistir o vídeo. Medo do que as pessoas vão falar, né? Então, não existe, né? Uma cura 100%, porque você vai estar sempre rodeado dessas pessoas que te feriram, né? Essas pessoas que te feriram, muitas das vezes elas fazem parte do teu rol de amigos, do teu rol de igreja, do teu rol familiar. Você não vai se livrar dessa pessoa. Então você precisa aprender a lidar com essas pessoas. O que a gente faz lá no Método MI é justamente isso. A gente trata essa mulher e a gente ensina para ela como continuar seguindo em meio a essa rejeição, próximo a essa pessoa que a rejeitou. E Né? essa é a grande questão, né? É você não receber aquilo, não deixar aquilo te paralisar, mulher. Você que está com a gente, eu tenho certeza que você está sendo muito abençoada, que você está aprendendo muito, né? Esse é o nosso objetivo. E eu quero que você, agora, essa pessoa que passou na sua mente, essa mulher, esse homem, que você lembrou, você fala assim, nossa, essa pessoa precisava ouvir essa palavra. Eu quero que você clica no aviãozinho aí, você seja uma missionária do Senhor, você envia agora no mínimo para 3 pessoas e você fala assim, amiga, você precisa ouvir isso aqui, né? Para que você entenda que a única função da resistência é te paralisar. E aí eu lembro de Elias, né? Eu sou apaixonada pela Bíblia, pela palavra, e não tem como a gente não trazer aqui diversas referências daquilo que está escrito, né, pelo próprio Deus, para nos dar direção, aleluia. Porque a palavra é luz para o nosso caminho, né? E nesses mais de quase 20 anos também de ministério, né? Eu sou nova, tá, gente? Mas é muito tempo de ministério, porque aceitei Jesus, tinha 17 anos. Então, eu vejo assim a mão de Deus em cada detalhe, sabe? Eu sou aquela pessoa otimista. Eu gosto de ver as coisas pelo olhar de dizer assim, não, Deus tem um plano nisso aqui. Então, Elias, quando ele foi paralisado por Jezabel, Jezabel manda um recado.
E eu sou fã de Elias. Eu me identifico com o profeta Elias muito, porque ele era um homem extraordinário, espetacular, cheio do Espírito Santo, né? Um homem usado por Deus de uma forma tremenda e sobrenatural. Então, quando ele é paralisado pelo medo de uma palavra, eu falo, meu Deus, não é possível. A gente fala, meu Deus, como é que pode? Mas a gente também já passou por isso, gente. Eu também já passei por isso. Você que está aí assistindo, você já passou por isso. Talvez, às vezes, as palavras que mais nos paralisam e que trazem esse medo, essa resistência, são palavras de autoridades, de pessoas que exercem autoridades. É um pai, é uma mãe, é um líder. É alguém que exerce uma autoridade sobre a nossa vida. E a gente precisa ter um filtro, né? Um filtro em Deus e uma maturidade espiritual para entender quando é tratamento de Deus, né? Quando é plano do céu e quando verdadeiramente é uma coisa que você fala, nossa, isso aqui pode passar. Nem sempre a gente vai precisar parar por causa da poeirinha que está na mesa. Às vezes basta a gente passar um paninho e fazer assim, não, tá tudo bem, sabe? Tá tudo certo, eu consigo administrar isso aqui. Porque a gente é mais forte? Não, porque a gente é de Deus. Porque a gente entende quem é, né? E Elias, infelizmente, ele foi paralisado por uma palavra de uma mulher. Ela não queria matá-lo, porque se ela quisesse matá-lo, mandava um assassino. Quem quer matar, manda um assassino. Quem quer matar não manda mensagem, não. Ela queria intimidar o profeta. E geralmente, quando você tem uma chamada muito forte, eu estava, uns dias eu conversando isso com a minha pastora, ela é profeta, né, também, e aí uma profeta entende a outra. E eu falando com ela, falando, minha bispa, quero até mandar um beijo, minha bispa Luzinete, bispo Rafael, toda a galera da Mavec, amo vocês. E eu conversando com ela, falando, bispo, por que o chamado profético, ele enfrenta tanta resistência? E ela falando, minha filha, é natural, aonde o profeta for, ele vai enfrentar resistência, porque existe um espírito que quer calar a voz profética, que é o espírito de Jezabel. Então, Elias ele foi intimidado, José ele foi rejeitado, foi vendido, foi invejado, Davi foi rejeitado, Davi foi invejado, né? Então assim a gente percebe Jesus foi rejeitado. Então quem não foi rejeitado, né? Essa é que é a verdade. Quem não passou por isso ou passa. Mas a grande questão é você saber quem você é. Você decidir perdoar e você decidir não ser paralisado. Você falar assim, ó, isso aqui não vai me paralisar, não mais. Não mais. Um dia me paralisou, mas agora não. Não, ninguém precisa mudar. Quem precisa mudar é você. Exato. É aquela palavra que te ofendia, não ofende mais. Aquela atitude que te deixava constrangida, que te deixava para baixo, não te deixa mais. Não é verdade, Mi? É verdade. Isso é muito importante também a gente frisar, porque tem muitas mulheres, né, esse vídeo vai alcançar. Amém. E elas precisam entender que todo mundo passa pela rejeição. Só que cada pessoa vai passar pela rejeição dentro da sua cultura, dentro do seu meio, dentro dos seus porquês, né? O que a gente tem que realmente entender é quem nós somos, né? Eu coloquei uma frase aqui muito legal. Deus é o maior autor da não violência emocional. Porque, assim, o que é que acontece é justamente isso. As pessoas que elas são rejeitadas, elas vivem dentro de uma violação emocional onde traz muito desconforto para ela. Eu tô te falando isso porque eu já estive nesse lugar. E eu sei o que é que isso significa. Você tá ali e as vozes estão lá, ó, na sua cabeça, ó. Você não consegue. Você não vai avançar. Você não tem potencial. Rótulos, eu ouvia muitos rótulos. Você é assim porque você é adotada. Você é assim porque você foi criada por outra família. Você é assim porque você foi mimada. E por muitas vezes eu tentei avançar e eu ouvi essa voz. Eu sei que tem mulheres aqui que elas têm escutado essas vozes. Mas o que eu trago para elas hoje é que Jesus ele tem essa cura, esse conforto para a gente. E ele nos chama de filha, né? Aleluia. Nós somos filhas de Deus. Eu estava viajando no fim de semana e eu fui fazer um cardio na praia e Deus falou bem assim comigo, não, hoje a sua corrida é diferente. E eu sentei assim em frente ao mar. Eu fiquei olhando. A palavra de Deus diz que aquela água toda cabe na palma da mão de Deus.
Aí você para analisar. Você está de frente ao mar que você não consegue botar um punho que vai escorrer. A palavra diz que a água cabe toda na mão de Deus. Então, assim, nós somos filhas desse Deus. Então, quem poderá se levantar contra a gente, né? Quem é que tem o poder de nos matar? Nós somos filhas de Deus. Nós temos que acreditar no nosso potencial, pedir ajuda. Eu não tive medo, eu não tive vergonha. Né? Isso vale muito ressaltar. Você, mulher que está nos assistindo, que você precisa de ajuda, você pode me procurar, você pode procurar a missionária Tami. Isso é muito importante. Eu não encontrei. Hoje todo mundo quer vender mentoria, né? É. Hoje todo mundo quer vender mentoria, hoje todo mundo quer vender seus livros. Mas quem está disposto a ajudar o outro Sem só por receber nada em ajudar, troca. sem receber? Então, o método MI, eu falo com as pessoas que estão ali por trás dos bastidores, que me ajudam. Eu não vou criar pergunta de caixinha. Se só aparecer uma pergunta, eu vou responder só uma pergunta. Se eu só tenho 300 seguidores, eu só tenho 300 seguidores. Eu não quero comprar seguidores. Eu quero me conectar com mulheres que realmente queiram ser curadas, que realmente queiram ser transformadas, como eu fui, né? Então, eu não quero estar ali de mentira. Eu postei aquilo porque... Não. Eu quero realmente que essas mulheres passem pelo processo que eu passei e elas possam se levantar e dizer assim, eu também consigo ajudar alguém. Que lindo, Mi. Né? Porque você não quer like. Não Você quero não quer like. seguidor, você quer pessoas reais, que passaram pelo que você passou, Sim. pelo que muitas mulheres passaram e vão passar ainda, né, ao decorrer da sua caminhada, e que elas possam buscar ajuda e encontrar. Eu compartilho dessa mesma visão, né? Hoje a gente faz um trabalho na nossa igreja local de discipulado, que é também gratuito. A pessoa que aceita Jesus na nossa igreja, ela tem um acompanhamento, tem uma equipe de consolidadores, pessoas capacitadas, pessoas de Deus para cuidar delas. E eu sou uma dessas cuidadoras, né? Pela misericórdia, hoje a gente lidera esse ministério lá na nossa igreja, eu e meu esposo. E a gente tem preparado pessoas para nos suceder, né? Mais para frente aí, ou quando Deus quiser, porque a gente entende que o reino não é nosso, é do Senhor, e nós estamos só colaborando para o crescimento desse reino. E eu cuido de uma pessoa que ela compartilhou comigo justamente isso, né? A gente cuida de algumas, e uma delas ela trouxe para mim essa fala, né, de que ela foi rejeitada pelo seu namorado e que ela não sabia o que fazer e que doía muito essa rejeição, que ela já estava entrando numa rota, indo por uma rota de se humilhar para voltar para ele, ou seja, dependência emocional muito forte. Então, todo consolidador, eu falo, é um pouco psicólogo. Eu sou formada em administração, fiz toda a minha área administrativa contábil, mas eu sou totalmente psicóloga, administradora mais psicóloga que eu conheço. E faz parte da função do cuidar de pessoas, né? Do amar pessoas. A gente acaba indo por essa área aí de psicanálise, de psicologia, entendendo o ser humano. E uma das coisas que eu li até no livro do Tiago, que é o especialista em pessoas, é bem legal, é sobre você departamentalizar as pessoas e as situações na sua vida, né? Até que ponto aquilo ali pode te ofender, te trazer uma ferida ou te causar um dano de rejeição, de medo, de trauma, até o ponto que você permitir. Você coloca um limite, até aqui você me atinge, até aqui, daqui para cá você não vai me atingir mais. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Isso não tem a ver com arrogância, isso não tem a ver com querer reconhecimento, isso não tem a ver com querer ser além, não. Isso tem a ver com você saber quem você é, ter a sua identidade firmada e querer viver o propósito. Querer fazer aquilo que tem que ser feito. Engraçado que hoje a sociedade ela quer que pessoas prontas. Mas Jesus dizia para os seus discípulos, Pedro tá lá sujo, pescando peixe, todo bagunçado, extremamente sanguíneo. João bipolar manda descer fogo do céu para consumir o povo que está usando o nome de Deus, aquela confusão toda. Filipe, aquele povo com toda a crise de identidade. E Jesus fala, não, vem, me segue. Como assim, Senhor? Eu tenho que fazer quantos anos de mentoria? Quanto tempo disso? Quanto tempo daquilo? Eu tenho que fazer. Não, o que eu tenho que fazer? 50 anos passando no crivo? Senhor, não, vem, me segue, porque vocês vão ser pescadores de homens. Ou seja, Jesus estava dizendo, não adianta, seus cabecinhas, vocês acharem que vão estar prontos, preparados, que vocês são alguma coisa, porque mesmo com todo o tempo vocês me seguindo, vocês nunca vão ser nada.
entre aspas, vocês sempre vão ser dependentes de um Deus que é tudo. Porque ele não te chamou pelo que você é, nem pelo muito menos pelo que você pode fazer. Ele te chamou pelo que ele é e porque ele pode fazer coisas grandes através de você. Então não tem a ver com quem está pronto, com quem tem capacidade, com quem sabe. Não, tem a ver com quem está disponível. Um dia Deus falou isso comigo. Eu não quero o seu diploma, eu quero a sua disposição. Porque Deus me disse, eu te chamei para cuidar de pessoas. Eu falei, Deus, eu não sou psicóloga. Eu pensei que era cuidar de pessoas como psicóloga. O Senhor falou, minha filha, eu não estou falando de diploma, eu estou falando de chamado. Estou falando de vocação, eu estou falando do que você faria sem receber nada em troca. Você não é mercenária, você não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Eu sei o que você é, porque eu te conheço. Então, eu louvo a Deus por esse projeto. E eu fiquei muito apaixonada por ele e quis te trazer aqui quando você me trouxe essa verdade. Ó, Tami, não importa quantos seguidores, não importa isso, não importa que não. O que eu quero é servir no reino de Deus. É ser útil. É ajudar alguém a sair de onde eu saí, sabe? É conduzir mulheres a um caminho verdadeiro, ao caminho de filhas, para elas saberem quem são. Eu só quero isso, eu só quero um sorriso. Obrigada. Eu só quero um abraço. Poxa, você me ajudou. Isso não tem preço. Tami, eu queria aproveitar e falar algo assim que você trouxe na sua fala. Esse livro é um manual extraordinário. Eu li o livro, meu esposo começou a ler, eu peguei de novo da mão dele e falei, não, eu tô precisando dele de novo. Tô esquecendo de algumas coisas. Quando você tá no ápice da sua rejeição, você precisa ler esse livro, tá? Gente, esse livro é muito bom. Esse livro te ajuda a colocar todo mundo no seu lugar. E quando você está passando pelo processo de rejeição, você quer se enquadrar em todos os lugares. Você quer Uau. enquadrar em todos os Isso é muito lugares. forte. Por que que você quer se enquadrar? Porque você quer ser aceita. Porque você quer que o outro te aceite. Mas você não se perdoou. Você não se aceita. Como Michele, você não se aceita, mas você quer se enquadrar em vários locais para ser reconhecida. Mas você não está curada para isso. Você não perdoou quem tinha que perdoar. Mas eu anotei isso, né? Quando nós estamos no ápice da rejeição, nós queremos nos enquadrar em grupos, em locais onde já não nos cabe mais. Mas a gente quer estar ali para massagear o nosso ego. E não é isso que nós devemos fazer. Né? O livro nos ensina justamente isso, né? Que nós vamos ter o amigo que entra dentro da nossa casa, vamos ter o amigo da escuta. E esse livro me ajudou muito no processo. Porque eu queria ser amiga de todo mundo, eu queria abrir a minha vida, a minha casa para todo mundo. E nem todo mundo estava disposto a me ouvir. E eu fui desdenhada dentro dessas pessoas que eu achava que eram os meus amigos. Então, hoje eu não julgo ninguém, porque era eu que estava querendo ser inserida onde já não me cabia mais. Né? Então, quando a gente está passando pelo processo da rejeição também, a gente quer estar onde não nos cabe mais. Muitas das vezes realmente é o secreto que Deus quer com a gente. Muitas vezes Deus quer, vem para cá. Isso. Eu vou te tratar aqui. É. Depois eu vou te apresentar mesas novas. Aleluia. E foi o que Deus fez comigo. Deus me tirou da onde eu fui humilhada, da onde eu fui rotulada, da onde eu fui desacreditada, e Deus me entregou amigos novos, mesas novas, pessoas novas para edificar minha fé, para segurar na minha mão e dizer assim, ó, eu tô contigo. Eu sei que vai apertar, mas a gente está junto. Então, quando a gente está passando o processo da rejeição, a gente tem que aprender a se resguardar um pouco, a não querer ser inserida em todos os lugares, porque a gente não vai ser inserida. As pessoas vão continuar massacrando a ferida, a dor, vai continuar ali, ó, ali culpando, e você vai começar a dizer, ah, eu sou culpada, o problema tá em mim. Ah, eu não consegui me adaptar com o Tami, o problema sou eu. Eu não consegui me adaptar aqui, o problema sou eu. Então, você começa a se culpar novamente. Você começa a voltar a estaca zero. Então, é importante a gente ter essa visão para dentro de si. Nesse momento eu preciso me recuar. Então, é um também dos tópicos que nós trabalhamos lá no Método MI, que é o seu autoconhecimento. Quem é você? Quais são os seus sonhos? Né? E na verdade tudo tem a ver conosco, né, Mim? Tudo Tem a ver conosco e tudo tem a ver com o processo de Deus pessoal. Eu li um livro de Paulo Vieira que fala sobre autorresponsabilidade.
Então, assim, a gente perdoa, a gente ressignifica, a gente cria outra memória numa memória que não foi tão legal, de repente uma memória de abandono de pai, de mãe, de rejeição, de adoção. Recria aquele momento, né? Volta lá, pensa nisso, chora, libera perdão, mas recria, sai dali e vem viver, né? De verdade, esse novo que Deus tem pra gente a cada dia, né? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tem um propósito nisso, né? É o Senhor dizendo, eu tô te dando uma nova oportunidade todos os dias. E por que que você está vivendo o mesmo dia vários anos consecutivos, né? Você precisa ressignificar esse trauma, essa dor, esse medo, essa rejeição, essa mágoa, perdoar e decidir viver. Viver uma nova história, viver um novo tempo, né? Viver algo que o Senhor tem para a tua vida. E eu quero aproveitar e trazer o versículo de 1 Coríntios 12, 15, que Paulo fala assim, ó, de bom grado, de boa forma, me gastarei, me deixarei gastar, por amor ao evangelho, ainda que, amando vocês mais, seja por vocês menos amados. Gente, Paulo foi rejeitado também. Tanto que nas cartas de Paulo, Paulo sempre fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Esse poder de afirmação é tipo assim, vocês não acham que eu sou nada, mas Jesus me chamou de apóstolo. É tipo isso, eu não conheço. Vocês acham que só vocês que andaram com Jesus são os apóstolos? Não, deixa eu dizer uma coisa, eu também sou. É tipo isso. Mas ele traz um conceito que eu acho muito bacana de dizer assim, eu vou me gastar independente. Por quê? Porque eu fui chamado para isso. Não importa se vocês me amem, se vocês não me amam, se vocês me querem, se vocês me querem, eu vou ensinar, eu vou escrever as cartas, eu vou ensinar, né? Paulo discipulou as igrejas através das cartas, das 13 cartas que ele escreveu. Foi um homem espetacular, extraordinário, inteligentíssimo, e ele não se deixou abater nem abalar por isso. Pelo contrário, ele tomava açoites e estava sorrindo. Era expulso da cidade, davam surras e surras, ele voltava pregando a palavra no mesmo dia. Ou seja, a gente precisa dessa maturidade, né, nessa nossa geração. De às vezes receber sim a rejeição, receber a palavra, receber o não e falar assim, Deus, eu tô aqui, eu vou me deixar ser gastado. Exatamente. Não importa, tá outra face. É difícil. Não é fácil. Depende mas é muito possível, do que né? você ouve, né? Muitas mulheres, quando elas são rejeitadas por companheiros, tiram a vida, né? E essa mulher, ela tem como, ela precisa dessa ajuda, ela precisa ser reconhecida, o potencial dela precisa ser reconhecido para ponto que ela não faça, ela não chega a cometer esse absurdo que é tirar a própria vida, né? Sim. Mas quando você vai estudar ou quando você vai ler sobre uma mulher que ela tirou a própria vida por conta... Você vai estudar a história de uma mulher que fez isso com a própria vida, você descobre que ela foi muito rejeitada. Ela foi rejeitada no hall de amigos, ela foi rejeitada na família. Então, quantas pessoas hoje que são rejeitadas que estão mortas? Eu falo morta espiritualmente. Elas estão sentadas em um banco de igreja, elas estão dentro de uma casa, mas estão feridas, já não se cuidam mais, já não têm perspectiva de vida, né? Então a palavra de Deus nos ensina, todos esses profetas que nós citamos aqui, ele nos ensina a ressignificar a rejeição, né? A gente precisa ressignificar e se levantar e acreditar que a gente pode sim ser feliz e potencializar toda a nossa fé, né, após uma rejeição. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Gente, que coisa linda, né? Jesus, ele é esse bálsamo, né? Que vem para as nossas vidas para nos fazer sair de repente, não de uma geografia, mas de um estado de espírito e ir transicionadamente para outro estado, mesmo estando no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, né? Conseguir viver um novo tempo. Então, é essa palavra que eu quero deixar para você, né? Deus tem coisas novas para a tua vida. Saia desse lugar de vitimismo, de rejeição, né? Decida procurar ajuda, decida perdoar, decida romper e vai para esse lugar de vida que Deus já tem preparado para você. Essa semana eu aprendi algo muito, muito bacana, né? Uma revelação mais profunda sobre a palavra Shalom.
E a palavra shalom, ela fala de plenitude. Ela não é só Aleluia. paz. Ela não é só até logo, uma saudação que é usada lá em Israel, não. Ela fala de plenitude. E plenitude é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Aleluia. Então eu quero desejar para a tua vida o shalom de Deus, sabe? Que você possa fazer uma análise e dizer assim, qual é a raiz aqui que está alimentando esses frutos que eu tenho carregado? Porque se a sua raiz for ruim, mais cedo ou mais tarde você vai ter algum dano, né, nos seus frutos, mas se você tiver uma raiz alicerçada no Senhor, com certeza você vai avançar muito. E eu quero agradecer também, gente, vocês estão vendo que está passando aqui na tela os nossos parceiros, nossos amigos, irmãos, né, que têm colaborado para que o Evangelho do Senhor chegue a mais lugares, também esse trabalho filantrópico para abençoar a sua vida. E essas pessoas, né, elas têm nos ajudado a manter essa porta aberta. E eu quero dar um beijo para todos os nossos parceiros. Eu quero caminhar agora para o finalzinho já. Ah, não. Mas eu quero fazer algumas perguntinhas rápidas aqui para você, para a gente conhecer mais. A gente já deu para perceber, né, que você é uma mulher forte. Mãe, você tem 3 filhas. Não, três 3 filhos. filhos, Um um menino. menino de 10 anos e 2 meninas gêmeas de 4 anos. Eita, coisa mais linda. Que É, bênção, Jesus. a casa lá é florida. É, né? Então vamos lá. Uma pessoa na Terra, uma referência de mulher de Deus que você modele ou se espelhe. Você tem alguém? É uma referência de mulher, né? Mulher de Deus. Eu tenho a minha mãe, né? A minha mãe que me criou, ela, em meio a tantas lutas que ela passou, a tantos desafios, a tantas rejeições, ela se manteve fiel ao chamado dela, né? De ser mãe, de cuidar. Ela me adotou, mas logo em seguida ela se separou e ela criou, né? 4 filhos sozinha. E em todo tempo ela nunca disse para mim, não case, não seja essa esposa que eu sou hoje. Então a minha mãe é minha maior referência de mulher, né? De mulher de Deus que eu tenho hoje. Aleluia, que lindo. Um sonho, Mi, que você tenha. Um sonho. Você é bem viajada, você gosta de viajar, né? Mas tem um Gente, sonho assim. eu sou bem sincera a te dizer assim, hoje eu não tenho nenhum sonho material para realizar, não. Graças a Deus, Deus ele já permitiu que eu realizasse todos os meus sonhos materiais, né? Eu tenho alguns sonhos espirituais, né? Eu tenho um sonho que o projeto, o Método MI cresça, né? Que eu consiga alcançar mais mulheres, que eu consiga levar, né, a cura, a palavra de Deus para mais mulheres, né? E que meu maior sonho hoje realmente é a cada dia, né, fidelizar a minha família no reino de Deus. Não tenho nenhum sonho material. Que lindo, maravilha. Um versículo bíblico que você gosta, que rege sua vida. Tami, eu até, se você puder abrir aí, que é Samuel 21, né? 1 Samuel. 1 Samuel 21, versículo 10. 1 Samuel 21, verso 10. 1 Samuel 21, verso 10. Aí pra gente. Naquele dia, Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aquis, rei de Gate. 1 Samuel 21, verso É, 10. é, vai até pode ler mais uns 5 versículos, mas Mas os nessa servos de palavra Aquis lhe perguntaram: Este não é Davi, o rei da terra? Não era sobre ele quem cantavam as mulheres, né, que dançavam? Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Davi pensou muito nessa palavra e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, mudou de atitude na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava, ele riscava os portões e deixava correr a saliva pela barba. Essa palavra é muito forte. No momento ele isso é, finge de louco. é uma palavra que me traz, que ministrou muito ao meu coração, né? Em momentos de dor. Eu estudei muito essa palavra de Davi, 1 Samuel, então é uma palavra que me traz um pouco de refrigério, que me trouxe, né? E Refrigério, né? Em relação a quando ele tá ali, é,
num terreno do inimigo e ele precisa fingir de doido para não Ou se calar, né? não Se morrer, esconder. né? Então, muitas das vezes a gente precisa fingir de doido, né? Ou muitas vezes nós precisamos nos calar, né? Verdade. E ficar ali quietinha, e as pessoas vão questionar, né? Vão falar, por que tá quieta, por que não tá falando, né? Tá estranha, tá diferente. Mas é porque a gente está ali realmente vivendo o processo de Deus. E eu entendo que é isso que a palavra traz, né? Davi, ele estava vivendo esse processo, né? É como se ele estivesse se escondendo dos inimigos. Verdade. E logo depois dali ele vai, né, para a caverna de Adulão. E aí tem todo esse processo da conexão com as Isso. pessoas que estavam passando, o que ele Que é o passou, que que eu você trouxe citou, aqui. não foi? Isso, que é quando ele se conecta com pessoas que estavam vivendo as mesmas dores que ele, né? Sim. E aí é que começa a ter o avançar da história dele. Muitas das vezes é necessário a gente passar por esse tempo de fingir de doido, para depois as conexões virem, né? E aí o Senhor começar a colocar tudo no seu devido lugar. Uma das coisas que me chama muita atenção, eu não poderia deixar de falar em relação a Davi, é que ele permaneceu até o fim, respeitando e honrando a liderança de Saul. Mesmo Saul estando ali com inveja, né, dele, mesmo Saul estando perseguindo, mesmo Saul querendo matá-lo, Sim, rejeitá-lo, Davi era como um filho, porque Davi foi criado praticamente da sua juventude até a posse do governo, vamos dizer assim, até o sim. reinado, ele foi criado dentro da casa de Saul. Então, Davi teve problemas com as maiores figuras de pai que ele tinha, né? Jessé deixou no pasto, quase que não lembra dele quando Samuel chega para ungir, manda chamar depois, porque Samuel insiste em dizer: você só tem esse filho, você não tem mais ninguém? Ah, tem mais um, então manda chamar, né? Então, assim, e também com essa figura de pai que foi um líder que eu acredito que era um líder querido para ele, porque Saul foi uma figura também de autoridade na vida de Davi. Mas nos dois casos, Davi obedeceu aos dois, Davi honrou aos dois e Davi seguiu sendo fiel a Deus e às figuras de paternidade que Deus colocou sobre a vida dele. Então, Verdade. não é sobre rejeitar e ser rejeitado e rejeitar, ser Isso. perseguido e perseguir, ser invejado e invejar. Não, você precisa fazer a diferença. E eu creio que é por isso que Deus diz: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Ele fez o que Jesus fez, né? Perdoou, amou e seguiu sendo quem o Senhor chamou ele para ser. E por Ele isso levantou a que ele bandeira, né? Da não violência emocional, né? Que é que se você for estudar essa história de Jesus da cruz, você vai encontrar lá, né? Jesus ele levanta essa bandeira de não fazer pelo outro aquilo que nos fizeram. Então, isso. quando a gente é rejeitado, muitas vezes, como eu te falei, a gente está num momento de dor, a gente quer se levantar contra essas pessoas, mas não é sobre isso. É sobre realmente você levantar a bandeira de não violência emocional e realmente você trazer esse perdão total, né, para as pessoas Aleluia. que te feriram. Isso é tremendo. Então, mulher de Deus, mulher do secreto, né? Teu negócio é com o Senhor, tá? E tudo que você tem passado ou que está passando tem um propósito, tem um projeto. Decida buscar ao Senhor no secreto, porque Ele Amém. certamente vai ministrar o teu coração. Peça ajuda, né? Busque ajuda e em nome de Jesus seja muito abençoada. Receba plenitude, receba shalom de Deus para que você viva e acesse esse novo tempo. Quero agradecer, Mi, pela sua presença, dizer que você acrescentou muito ao nosso podcast, né? Mulheres do Amém. Secreto, que você trouxe muito conhecimento e que você continue avançando, né? Eu desejo que esse Amém. projeto avance, cresça e ajude mais mulheres, porque Amém. de verdade nós estamos precisando de mulheres que levantam outras, né? E que façam isso por um chamado e não por um like, né? Por uma visibilidade nem por dinheiro. Então, que Amém. Deus continue te acrescentando, te abençoando, Amém. amém? E que você seja ainda mais bem-sucedida em todo o projeto de Deus para sua vida. Obrigada Amém. por estar aqui. Você, mulher de Deus, mulher do secreto que está aí com a gente, já sabe, né? Semana que vem, vídeo novo. Se inscreve, ativa a notificação. Nos siga também nas nossas outras redes sociais, @mistão_o Silva. Vou deixar aqui nas descrições. E seja muito abençoada. Que Deus te abençoe. E até mais.